muito top, tá bem? A lição de sábado não é diferente, ela é mais no aspecto da cidadania, né? Das nossas práticas como cidadão. E a de hoje é uma lição altamente bíblica, que tem muitas orientações fundamentais para nós. Uma lição muito top, gostei muito dessa lição de hoje. Portanto, já vamos começar aqui rapidamente falando sobre este personagem tão icônico do Novo Testamento. O personagem que mais escreveu no Novo Testamento. 13 epístolas Paulo escreveu. E há dúvidas sobre Hebreus. Então, o homem que foi extraordinário, né? E vamos falar da conversão dele e do que isso tem a ver com a nossa vida e quais instruções aprendermos deste encontro glorioso de Saulo com Jesus. Amém? Muito bem. Então nós, na introdução, fala sobre a caminhada de Paulo, a empreitada. Ele está saindo de Jerusalém e sabe que existe um agrupamento de irmãos em Damasco. E ele teve sucesso em Jerusalém, porque ele estava na morte de Estevão. Estevão foi morto em praça pública, apedrejado por pregar o evangelho. E a Bíblia diz que Saulo consentia, estava junto, colaborando com os que estavam apedrejando, né? Então, a igreja estava, de uma certa forma, recuando em Jerusalém na ótica humana. Mas enquanto o diabo pensa que a igreja está sendo abatida, Deus está provendo novos eventos, novos territórios, novos ambientes e novas mentalidades. Então Deus é tremendo, não dá para parar a obra de Deus. Apesar desse avanço contra a igreja em Jerusalém, Paulo está cheio de motivação, é a introdução. E agora ele está indo para Damasco com cartas, autorizações contra os crentes, decretos contra os crentes. Mas o Deus que muda decreto esperou Saulo no caminho de Damasco. Uma coisa importante para falar com os irmãos ainda na introdução, já não estando mais nela, mas é que este homem era membro do Sinédrio, o seleto, o STF do judaísmo. Este homem era membro do Sinédrio, não era qualquer pessoa, um homem de muita influência, tanto política quanto religiosa. Outra curiosidade importante é que não existe conversão de Saulo em Paulo, não existe isso. Apesar de termos um hino da harpa que diz: transformado foi Saulo em um Paulo. Apesar deste hino e da inspiração, e esta pequena falha não tira a beleza do hino, mas Saulo é o nome hebraico, é o nome hebraico de Paulo, e Paulo é o nome latim. Paulo quer dizer pequeno, e Saulo vem de Shaul, de Saul. É um nome de Saul com um prefixo a mais, Saulo, tá? Então Saulo é o nome dele hebraico. Não houve essa conversão de nome, houve a conversão de mentalidade, de coração, de alma, de espírito. Essa houve, mas de nome não, continuou sendo o mesmo nome. Por que então, nas escrituras, a partir do momento da sua conversão, predomina o Paulo? Porque tem a ver com a sua chamada, tem a ver com o processo e o projeto de Deus na vida dele. Pois Paulo vai sair para pregar aos gentios, e o que predominava fora das fronteiras de Jerusalém era o latim. Diga comigo, latim, língua romana, prevalecia em muitos ambientes fora da região de Jerusalém. O latim e o grego para quem era comerciante, o latim para quem era normal, cidadão normal. Amém? Então Paulo é latim, nada mais apropriado o nome em latim para pregar para os irmãos, ou para os gentios. Amém, irmãos? Primeiro ponto da nossa lição fala sobre a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus, ou glória. Diga comigo, graça de Deus, favor imerecido. Deixa eu trazer para os irmãos uma ilustração do que seja a graça de Deus. No Antigo Testamento tinha uma água consagrada ao Senhor, que era usada no final dos sacrifícios. Todas as vezes que um cordeiro era morto sobre o altar, e Deus recebendo o sacrifício, a nuvem da glória descendo, ao passar aquela cerimônia, pegavam-se uma água consagrada,
chamada de água da proposição, e lavavam o altar do sangue e das cinzas do animal que fora oferecido a Deus. Aquilo era um gesto de que aquele altar acenderia de novo e Deus responderia de novo. É um gesto da graça de Deus. Esta água, profeticamente, é a mesma água que sai do lado de Jesus. Quando Jesus é transpassado pela lança, simbolicamente, profeticamente, depois de morrer ali, de sacrificar o seu corpo e transpassado por uma lança, não tendo mais sangue, diz o texto, verteu dele água. Aquela água é a água da proposição, profeticamente falando, e a água da graça de Deus que nos lava dos nossos pecados. A conversão de Paulo, assim como a minha e a sua, é um ato da graça de Deus. Oh glória! Diga, nós estamos numa fase da história chamada de fase da graça. É o período em que o Espírito Santo desceu sobre todos os homens, e todos podem experimentar da bênção, da presença do Senhor em nossos dias, sem nuvem, sem coluna de fogo, sem tenda, sem véu de separação, sem elemento de mediação, cordeiros. Todos nós podemos acessar a presença, e todos nós podemos ser acessados pela presença de Deus. É lindo demais isso, é a graça. Então nós vemos um homem no capítulo, tópico de número 1, um homem que está indo perseguir os cristãos. No meio do caminho acontece algo inusitado. O que acontece? Quando Paulo está indo com os perseguidores, um clarão brota no meio do caminho. A Bíblia diz que só ele viu quem estava falando, ninguém mais viu. Eita, eu vou falar forte aqui hoje, viu? Tem experiências que são só suas, irmão. Tem experiência que Deus marca para ter só com você, para te marcar para sempre. Saulo nunca mais foi o mesmo depois daquela experiência e depois daquela voz. Nunca mais ele conseguiu viver sem aquela voz, nunca mais ele conseguiu viver sem aquela presença. É interessante isso, porque no capítulo de número 9, verso de número 3, que ali está, o Saulo está com cartas, indo para Damasco, perseguir os cristãos. Diga, ele está indo por conta própria. Mas a jornada não vai terminar por conta própria. Ele está indo com os próprios pés e com os próprios olhos. Mas essa jornada vai terminar diferente. Ele vai terminar, já dá vontade de falar já o próximo ponto. Ele vai terminar sendo guiado. De motivado para perseguir, a guiado pela mão. Coisa forte demais. Então Paulo, ele recebe uma experiência sobrenatural. Toda conversão brota de uma experiência sobrenatural. Quem aqui não nasceu no Evangelho? Veio do mundo? Quem? Como eu. A maioria de nós viemos... Pastor Alessandro nasceu no Evangelho? Ah, o senhor também veio de lá, né? Então nós que viemos do mundo, todos nós fomos marcados naquele dia. Todos aqui poderiam contar algo daquele dia. Um dia que você estava mais ou menos, meio murcho, e de repente você foi para uma igreja, ou ouviu um hino, leu um folheto, ouviu uma pregação, e depois daquele dia, sua vida nunca mais foi a mesma. É impossível, diz o escritor aos Hebreus no capítulo 6 e verso 3, que alguém que tenha experimentado do dom de Deus, do favor da graça e do fluir do Espírito Santo, e bebendo da essência de Deus, volte a ser o mesmo. É impossível, nunca mais. Pode até desviar, mas nunca mais é o mesmo. E se desviar, a vida piora 100 vezes mais, por causa do peso da experiência que nós tivemos com ele. Saulo tem uma experiência inexplicável, irmãos. A Bíblia diz que o ego de Saulo é confrontado com a glória de Deus. Isso aqui é forte, eu vou repetir de novo. O ego de Saulo é confrontado
com a glória de Deus. Você sabe por que no batismo, e o batismo é importante? Por que o batismo é importante? Porque o batismo é um sacramento que evidencia o ato da salvação e do alcance da graça. Preste atenção aqui. Quando alguém se batiza, esta pessoa ela é mergulhada na água, sim ou não? Por isso que a gente não crê no batismo. Não é que a gente não crê, a gente não pratica o batismo com a águazinha na cabeça. A gente pratica o batismo que o cabo mergulha todo. Por quê? Porque ali é um sepultamento. Simbolicamente representa o sepultamento do velho homem. Então, quando o homem mergulha na água, essa graça de Deus é um útero, é a bacia, é o lago, é o rio, é a piscina onde a gente mergulha. E quando você sai da água, o útero se rompe e nasce uma nova criatura. É essa experiência sobrenatural que todos nós tivemos, fruto da graça de Deus. Ponto de número 2, tópico de número 2. A iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. Olha, o impacto daquela visão foi tão poderoso que ele não só mudou conceitos, ele mudou totalmente a mente. A mudança de mente no grego é metanoia, mudança de pensamentos. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco mais na frente. Então Paulo, ao ser tocado por Deus, a vida dele deu 360. Não é 370 não, é 180, né? É 180? Que você vira só para cá? 360 eu volto para cá. É 180. 180, mudança de direção. Você sabe o que é conversão? Mudança de direção. Conversão é mudança de direção. Estávamos caminhando para o inferno, cheio de ego, de pecados, de vontades, de trejeitos, de traumas, caminhando para o pecado, vazio para o inferno, caminhando para o inferno. Encontramos Jesus Cristo no meio do caminho e fizemos um 360 e Ele pegou na nossa mão. Na mão de quem Jesus pegou aqui? Deixa eu ver você. Jesus pegou na sua mão. Que a sua oração seja essa todo dia, meu irmão. Não solta a minha mão para mim não errar o alvo. Aleluia. Tópico de número 3. A graça salvadora se manifestou a Saulo. Paulo escreve em Efésios capítulo 2, verso 8. Coloca para nós, por favor. Efésios 2, 8. Aleluia. Efésios 2:8, está aqui já, né? Não, só para colocar, tudo bem. Vamos juntos, 1, 2, 3 e... Porque... Próximo verso. Não... Para que ninguém... É dom de Deus. Uma vez eu falei sobre salvação aqui... E é um perigo muito grande eu pensar que posso ajudar a Deus. No critério da salvação, eu sou alcançado e justificado. Eu não posso fazer nada. Deixa eu dizer de novo. Não há nada que você faça que te dê direito à salvação. Nada. Não há nada. Pode pagar a conta certinho, pode ser todo direitinho, pode não xingar. Nada disso te dá direito à salvação. E o que me dá direito à salvação, pastor? Te dá direito à salvação, a justificação produzida pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Justificação não é o que Jesus faz em mim. Justificação é o que Jesus fez por mim, porque eu não poderia fazer. Por isso, nessa noite, perceba-se como desqualificado diante da graça. Sabia que esse tipo de sentimento, mentalidade nos salva de nós mesmos? Eu estou desqualificado diante da graça. E quando eu sou tentado a pensar que eu sou bonzinho, que eu sou legalzinho, eu corro riscos terríveis no aspecto espiritual. O certo é pensar, eu não poderia alcançar, é favor imerecido, foi atitude dele, ele me justificou, pagando um preço que eu não poderia pagar. Eu não poderia pagar, eu não poderia pagar, você não poderia pagar, nós somos imerecedores, aleluia.
Então Paulo é alcançado pela manifestação da graça de Deus. Coloca no segundo ponto: Saulo e a doutrina da conversão. Saulo e a doutrina da conversão. Vamos lá. No ponto 1, no tópico 1, fala sobre a conversão começa no arrependimento. Irmãos, não existe mudança sem arrependimento. Não existe mudança sem reconhecimento. É necessário que sejamos confrontados de tal forma pela presença e pela palavra que gere em nós desconfortos espirituais. Um crente que lê a palavra diariamente e em alguns momentos não se sinta confrontado, está faltando alguma coisa aí. Está faltando o Espírito Santo aí. Quando a gente se depara com a palavra, quando a gente ouve a palavra e até ouve a palavra cantada, quem não é confrontado com o poder da palavra, irmãos? E por que a palavra nos confronta? Para gerar em nós consciência. Que consciência? A consciência que diariamente eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender todo dia. Mas pastor, eu não cometi nenhum pecado capital. E quem disse que pecado é só pecado capital? É só luxúria? É só adultério? Fornicação? Amor ao dinheiro? Quem diz? Tem pensamentos aí que não está agradando o Espírito Santo. Tem sentimentos aí que não está agradando o Espírito Santo. Tem atitudes em nós diariamente que termina ofendendo a santidade dele. E precisamos ser confrontados. Irmão, tem gente que se deixar ele falar, ele explica tudo sobre a vida dele. Aí Deus só assim, ó, sei. Não, porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu sou desse jeito, porque não sei o que. Pare de explicações diante do Deus inexplicável. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem eu sou. Que nós não sejamos como os hipócritas, né? A palavra hipócrita no grego quer dizer o ator que se apresenta num palco. É uma palavra grega que fazia parte das peças gregas. Quem era o hipócrita? O ator principal que se apresentava no palco. A palavra foi apropriada para quem não vive uma essência verdadeira. E Deus está dizendo nessa noite: não adianta camuflar. Eu sei quem você é. Interessante que Deus falou isso para Laodiceia. Para Laodiceia, que só foi repreensão e repreensão e repreensão, Deus começou falando: eu conheço as tuas obras. Sei que não és quente nem frio, és morno. Irmãos, eu tenho falado muito sobre isso aqui para nós. Não aceite ser mediano. A palavra medíocre quer dizer mediano. Não avançar a mais ou não romper, não se superar. Mediocridade. Não seja mediano. Busque todo dia romper alguma coisa em você. Busque todo dia se superar de alguma forma. Busque todo dia avançar e desenvolver-se em algum aspecto. Esse é o nosso desafio. Amém, irmãos? Quem está aqui ainda nessa noite? Então Paulo, ele foi transformado, convertido pelo arrependimento. Se arrependeu. Ele se arrependeu. Meu Deus. Onde há arrependimento, não há espaço para justificativas. Onde há arrependimento, não há espaço para explicações. Senhor, só me perdoa. Você vê que no Salmo 51, Davi nos dá uma lição poderosíssima. Quando ele diz: Senhor, a minha atenção está num lugar. Qual lugar, Davi? Na tua presença, no teu espírito e na alegria da salvação. Eu só não posso perder isso. E às vezes a gente está perdendo isso por causa de situações que a gente tem que encenar, representar. Mas Deus está falando nessa noite com alguém: arrependa-se de alma.
Talvez essa falta de paz seja produto da falta de um verdadeiro arrependimento. Arrependa-se como Paulo se arrependeu. Ponto de número 2. Tópico de número 2. A conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Ora, como crente que nós somos, todos os dias nós precisamos aprender que nós precisamos mudar. Aquele conceito de Gabriela, que não é a Gabi aqui da irmã Josi, mas de Gabriela, eu nasci assim e vou morrer assim, aquilo não representa nós. Aquilo não tem nada a ver com o evangelho. Não é porque você nasceu assim que você vai continuar assim. Você precisa evoluir. Fala com o irmão do seu lado, diga para ele: evolua. Cuidado para não estagnar. Então Paulo teve uma transformação pessoal. A pessoa de Paulo foi transformada pelo poder da luz de Jesus. O profeta Naum, quando falou de Jesus, referindo-se ao seu nascimento profético, ele disse: na pequena Belém Efrata, cidadezinha pequena, mas poderosamente simbólica, na pequena Belém Efrata brilhou uma luz. E uma certa feita, em um sermão, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem andar por mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Oh, glória a Deus. O salmista disse que a palavra de Deus, que representada por João é o verbo que é Jesus. O salmista diz: a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Sabe o que é isso? Esse trocadilho romântico em forma de poesia trazida por Davi é o seguinte: para as decisões de hoje, a palavra é luz, lâmpada para os meus pés. Para as decisões do futuro, a palavra é luz para o meu caminho. Decisões do futuro, luz para o caminho. Decisões para hoje, lâmpada para os meus pés. O passo que precisa dar hoje pode estar iluminado pela palavra e deve estar iluminado pela palavra. Mas o passo que precisa se dar amanhã ou daqui a um ano, a palavra será luz para aqueles que se alimentam da palavra. Amém? Então, a transformação pessoal. Terceiro tópico: a conversão faz parte da doutrina bíblica. Vamos lá. Aqui tem um quadrozinho. Bota esse quadrozinho que está aí acima um pouquinho. Um quadrozinho que tem Deus e o homem. Esse. Deixa ele aí. O que acontece com a gente, irmãos? Quando a gente é salvo. Quando a gente é transformado pessoalmente. Quando a gente se arrepende. Essas três coisas acontecem com a gente. Primeiro, Deus regenera a faculdade intelectual, os pensamentos. Primeiro campo que Deus opera e trabalha na nossa vida, no ato da conversão, é na mente. Não adianta se acomodar, ou seja, vestir como crente, andar como crente e até começar a falar o jargão do crente. E aí, canela, fala vaso. Isso não é sinônimo de mudança. Conversão é mudança intelectual. Pensava de um jeito, agora pensa do outro. Lia e enxergava a vida de um jeito, mas agora enxerga de outra forma. Tinha dificuldade de perdoar, mas os pensamentos se renovaram e agora tem facilidade de perdoar. Era ruim de pagar, mas a mente renovou e agora paga, que é uma beleza. Era ruim de respeitar os outros, porque o ego dele era tão exacerbado e os traumas não permitiam que ele tratasse o outro como igual ou melhor. Mas depois que aceitou a Jesus, começou a olhar as outras pessoas de maneira diferente. É falho como eu, mas é um vaso de Deus, é alvo do Senhor. Deus está trabalhando, é especial. Diga assim comigo: uma das regras dos relacionamentos é tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. E você quer entrar e sair bem em tudo, trate sempre melhor.
Mas pastor, mas tem gente que não merece. E eu mereço? Quem é que merece? Não é porque você é legalzinho que você merece. Ninguém merece nada, irmãos. Oh glória, olha a consciência da justificação. Eu não merecia. Olha o que Jesus falou em João 8. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi e vos nomeei para que vade e dê fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre. Foi Ele. Eu tenho certeza que nem você às vezes apostaria em você. Tem hora que a gente olha para nós mesmos e briga com a gente mesmo. Quem já passou por isso aqui? Você fica assim, porque eu sou eu. Dá vontade de sair de eu, mas não dá para sair de eu. E aí Paulo, nessas atribulações dos pensamentos humanos, em Romanos 7 ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer e planejo, não consigo fazer. Por quê? Porque acontece alguma coisa que eu não gosto, aí eu revelo quem eu sou. Mas o mal que eu não quero está sempre na minha frente. Mas ele termina, calma, que ele termina o capítulo de forma dando crédito àquele que merece. Ele diz: mas graças a Deus, que por meio do Senhor Jesus Cristo, nos alcançou e nos regenerou para um novo plano para a glória de Deus. Então, irmãos, nós estamos salvos. Diga comigo: eu, comedor de feijão, sou salvo. Diga: sujeito ao... não pecador. Pare com essa história de que você é pecador. Você não é pecador, você é sujeito ao pecado. Qual é a diferença, pastor? Deus nos tirou, Jesus disse, nos tirou do reino das trevas para o reino da luz. É uma mudança de reino. No reino das trevas, você pecava quanto mais. Você pecava diariamente. Você pecava por pecar e por desejo. Você era dominado pelo pecado, acorrentado pelo pecado, reino das trevas. Mas quando Jesus veio e nos chamou, Ele nos tirou das trevas para o reino da luz. No reino da luz, nós não somos mais governados pelo pecado. A gente não sai para pecar, a gente erra no caminho, mas não sai para pecar. E quando peca, se arrepende e cumpre-se o que João disse: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecardes, tende um advogado junto ao Pai. Eu imagino que a cada vez que um de nós erra e o diabo quer ir para cima como quis cirandar com Pedro, Jesus chega diante do Pai e mostra as mãos furadas. Porque eu não sei se você sabe, Jesus não tem um diploma de teologia no céu. Jesus tem marcas da vitória, marcas da vitória. Porque diploma de teologia sem experiência sobrenatural não serve de nada. Mas experiência sobrenatural com a palavra, você voa para a glória de Deus. Então Jesus intercede por você. Por mim, pastor, por você. Por quê? Porque Ele te comprou com sangue. Não tinha como pagar essa dívida, Ele pagou. Então nós estamos salvos. Então Deus, volta lá de novo para terminar essa parte, que aí eu já pulo para o terceiro ponto. Então nós somos atingidos, diga comigo, atingido no intelecto. Hoje eu penso diferente, hoje eu vejo diferente, hoje eu falo diferente, eu reajo diferente, porque o meu cérebro comanda a minha vida. Em segundo lugar, Jesus nos justificou, que é o que eu falo sempre aqui, né? Justificação. Pagou um preço que eu não podia pagar. Por isso que é o sacrifício substituto. Porque se eu e você morrêssemos na cruz, não pagaria o preço do pecado. Tinha que ser santo, tinha que ser puro, tinha que ser sem pecado. Então Ele nos justificou. E atingiu aonde? Nas faculdades emocionais. Irmãos, eu queria ter tempo para falar disso aqui. As emoções são os nossos grandes desafios. Anota, por favor, quem trouxe caneta? Traga caneta para culto de ensino e para culto de sábado. Os dois cultos de ensino tem que ter caneta. Anota isso aí, por favor. Você vai botar assim, ó: as memórias geram sentimentos, os sentimentos geram emoções, e as emoções geram ações. Isso é psicologia. As memórias geram sentimento, os sentimentos geram emoções,
E as emoções geram ações. Você sabia que todo o seu comportamento é baseado nas maneiras como você reage à vida, ou como você lida com as suas emoções? E um dos grandes nossos desafios na vida é lidar com as nossas... De novo. Memórias geram pensamentos. Pensamento gera emoções. E emoções geram reações. Pensamentos geram sentimentos, sentimento, emoções, emoções, reações. É o ciclo da vida. Você é a soma de tudo que você viveu até hoje. Tudo que você viveu até hoje está aí. Memórias não se apagam. Memórias se substituem, mas não se apagam. Pastor, por que às vezes eu sou assim? É alguma coisa ligado à sua construção pessoal. Você sabia que a Bíblia trata disso? Não dá tempo para falar disso. Mas a Bíblia trata disso de maneira maestral. A Bíblia trata de emoções de maneira poderosa. Quando ela fala de memorial. Memorial, memória. Memória produz sentimento. Sentimento produz emoções. Emoções, reações. A prova disso é que você sempre reage do mesmo jeito. Sabia disso? Cada um de nós tem um jeitinho. Se apertar nós reage daquele mesmo jeito. É um tipo de defesa. E por que eu reajo? Diga comigo, reações condicionadas. Por que eu tenho essas reações repetitivas, pastor? Porque tem um trauma atrelado a isso e você reage assim para se defender. Aí Jesus quer curar isso dizendo: quem quiser vir após mim, lute contra as suas emoções. Lute contra quem você é até hoje. Tudo que te construiu. Quem passou muita fome tem dificuldade de compartilhar. Quem foi abusado por pai e mãe tem uma tendência a se revoltar contra casamento, contra família e padrões familiares. Quem não teve pai tem dificuldade com direção e decisões. Quem não teve mãe tem dificuldade com relações afetivas, respeito, amor, reciprocidade. Tudo tem a ver com algo na nossa vida. Mas o Espírito Santo quer nos tratar aqui hoje. Ele quer nos curar. Nós vamos tratar sobre isso no seminário da família, se tiver oportunidade, se Deus quiser. Amém? Diga comigo, eu sou um produto de tudo que eu vivi até hoje. Paulo está nesse dilema em Romanos 7. Ele está brigando com ele mesmo. Ele está dizendo: tem muita coisa em mim que tem que sair, mas está amarrado a mim. Mas tem uma saída. Eu vou ser objetivo para não demorar demais nesse ponto. Qual é a saída? A saída é substituir memórias. Por exemplo, se você tem um trauma profundo que te marcou por uma coisa ou a falta de alguém, esse trauma pode ser substituído pela quantidade de Bíblia que você tem na mente. A quantidade de Bíblia que entra na sua mente e a quantidade de experiência sobrenatural que você tem com Deus começa a suplantar aquela memória, esmagar aquela memória, começa a dominar aquela memória. E quando você quiser reagir daquela forma, liberto, transformado, regenerado, com a mente transformada, com as emoções transformadas, você reage diferente. Pela lógica, você teria que dar uma resposta. Por quê? Porque você foi oprimido, mas você foi alcançado pelo Evangelho. A palavra está dentro de você, está transformando a tua mente. E ao invés de dar aquela resposta que você sempre deu, você começa a pensar diferente, você começa a falar diferente. Eu tive ausência de pai, então eu tinha que ter preparo para tudo. Eu tinha frases para lidar com meus amigos. Minhas defesas, cheio de defesas. Quando eu me converti ao Evangelho, o primeiro retiro que eu fui de jovens, alguém disse: baixa o escudo, porque o Deus que te conhece não precisa do teu escudo. Ele precisa só de um coração quebrantado e contrito, para que ele possa sarar e proteger. Você não precisa de escudos. Pastor, e por que eu uso esses escudos? São defesas. E é tão lindo o Evangelho que quando a gente começa a se perceber, a gente começa a entender melhor o outro.
Quando a gente começa a se perceber, a gente começa a compreender melhor o outro, é verdade. Quando eu vejo alguém assim, muito tchá, 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 eu já digo, carência. Ajuda ele, papai. Carências terríveis. E karatê, voadora no pescoço. Carências. Quando você vê a pessoa falando demais, querendo se impor, não, porque carências. Espírito Santo, socorre essa alma, Senhor. Não deixa essa alma só, não. Nosso segredo é esvaziar. A Bíblia diz que ele aniquilou-se, abriu mão da glória para dar exemplo para nós. Guardou a glória de ser Deus, assumindo a forma de homem, sem deixar de ser Deus. Isso é lindo demais. Abra mão, irmão. Um dos segredos da vida é abrir mão. Abra mão. De quê, pastor? De estar certo. Anota essa frase poderosa aí que chegou agora do céu. Anota essa frase aí. Na vida, ou você é feliz, ou você está certo. Você escolhe. Quantas pessoas perderam o casamento porque queria estar certo? Quantas pessoas perderam a amizade porque queria estar certo? Quantas pessoas perderam a oportunidade porque tesou? Eu estou certo. Que certo nada. Tem atitude de querer estar certo, certas impostações que não tem valor nenhum, a não ser inflar o ego. Que nada de estar certo, é importante é ser feliz. Recua um pouquinho. Vocês acham que a palavra está falando só para você? Está falando para mim demais aqui hoje, dá até vontade de chorar. Amém? Então Deus está trabalhando nas minhas emoções, irmãos. Porque Deus não quer crente doente. Ele não usa vaso trincado. Vaso com emoções deturpadas. Anotou? Na vida, ou você é feliz, ou você está certo. Vocês entenderam a ideia do estar certo? Não é que eu seja errado, que eu queira ser errado. Não é nesse conceito. O conceito de estar certo é aquele negócio de você querer sempre, né? Querer sempre que a sua verdade prevaleça. Querer sempre que você prevaleça em detrimento do outro. Querer sempre que o outro você quer ver uma pessoa que sempre quer estar certa? Ele quer que o outro peça perdão primeiro. Isso não é o reino. O reino é eu pedir perdão primeiro. Não vou esperar ninguém me pedir perdão. Ninguém. É eu que vou. Diga, por quê? Porque eu sou fonte. A fonte só dá o que ela tem. Então, irmãos, faculdade emocional, Deus nos justifica. Em terceiro lugar, Deus nos santifica. Jesus nos santifica. Aonde? Na faculdade da vontade. Tudo isso aqui é alma. Alma, centro do intelecto, centro das emoções, centro das vontades. Por isso que Jesus falou em Mateus 26:41. Vigiai e orai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é problema puro. A palavra carne ali tem a ver com a alma caída, atrelada aos sentimentos e sentidos humanos. Amém? Está indo muito rápido? Está tranquilo? Então, Deus nos santifica. Aonde? Na vontade. Qual era a nossa vontade antes? Encher a cara, mentir. Rapaz, eu conheci um rapaz lá em Camaçari, que ele se tornou mestre em mentira. Ele era genro do Satanás, porque o Satanás é o pai da mentira. Então quem mente casa com a filha do diabo, que é a mentira. E eu vou dizer uma coisa séria para os irmãos aqui nessa noite. Quem mente sempre vai ter que inventar uma nova mentira para cobrir a mentira anterior. É por isso que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A mentira de hoje, amanhã, para ela ser sustentada, tem que ter outra mentira por cima. E aí vai virando um ciclo vicioso de defesas, de defesas, de defesas. Isso não é o evangelho. Se dobre, se joga, se entrega, reconheça. Você sabe o que é conversão? Eu ouvi isso de um pastor chamado John Piper. Conversão é você tomar uma atitude em detrimento do prejuízo. Meu Deus! Quem se converte de verdade não se preocupa com o que vão pensar, não se preocupa com o prejuízo disso. Ele não quer nem saber. Ele quer Deus de novo. Santidade. Deus começa a tornar a gente santo. Como? A vontade de mentir vem, aí você trava.
A vontade de prostituir vem, porque vem. E aí você faz o quê? Trava, bloqueia. Os namoradores aqui, quando vê uma mulher na rua, tira a vista. Sai para lá. Estou falando quem era como eu, namorador no mundo. Então Deus está falando conosco aqui nessa noite. A salvação nos alcançou, irmãos. Sabe por que isso aqui funciona? Pastor, gostei da teoria, mas quem garante que isso dá certo? O Espírito Santo. Jesus disse, o Consolador. Sabe o que quer dizer Consolador? Paráclito no grego, advogado que anda ao lado, companheiro que anda ao lado, amigo que não abandona, senta com você, levanta com você, anda com você, deita com você, está com você o tempo inteiro. Para quê? Para te ajudar. E quando faltar palavras, ele chora com você e geme com gemidos inexprimíveis. Eu já vi gente que está igual a Ana. Não tenho nem palavra mais. Mas o Espírito está ali pertinho, levando para o Pai os sentimentos incomunicáveis através de palavras, levando para o Pai uma comunicação poderosa oriunda da alma do ser humano. Tem quanto tempo que você não chora, hein? Quem é que é duro de chorar aqui? Mas eu era duro de chorar. Mas quando eu me converti lá, há muito tempo atrás, uns 20 anos atrás, eu não me lembro, eu acho que eu chorei quando criança umas 2 ou 3 vezes, mas não chorava, não era de chorar. Minha avó, que eu amava tanto, morreu, eu fiquei parado assim, ó. Isso não significa dizer que você não está destruído por dentro, mas eu não tinha bloqueio de chorar. Mas quando eu me converti, eu fui, uma das primeiras festas que teve na igreja, ficou cheia a igreja, não tinha lugar mais para ninguém. E eu pegava na parede de fora da igreja, pelo lado de fora. Eu pegava na parede, quando a banda tocava, a parede treme, né? Vibra. E na minha cabeça aquilo era Deus me tocando. E se acabando de chorar. Eu evitava os meus amigos, porque quando eu encontrava os amigos, e aí, doido? Mudou, que é isso? Tá maluco? Ó, a Bíblia na mão, ficou louco de vez, e agora andando apertado, com botão preso na garganta, você é maluco? Aí eu começava a dizer, rapaz, aconteceu um negócio comigo. E aí não aguentava, começava a chorar. Ixi, rapaz, eu tô chorando, velho. Deixa eu sair daqui, que coisa, tô ficando com vergonha já. Quanto tempo você não tem chorado? Bora chorar um pouquinho? Bora chorar, irmão? Toca pro irmão que está do seu lado, diga para ele assim, chore mesmo. Mas não é de remorso. Não é porque foi ofendido, é choro de derramamento diante do trono do teu Pai. Eu profetizo nessa noite que Jesus vai fazer uma carícia no coração de alguém que entrou aqui nessa noite. Jesus vai fazer um cafuné na sua alma nessa noite. E você vai chorar como nunca chorou. Ou como um dia já chorou no primeiro amor, você vai voltar a chorar, porque o Espírito Santo tem interesse em provocar e aguçar a sua sensibilidade espiritual. Pode chorar, meu irmão. Eu já falei desse segundo ponto, Saulo e a doutrina bíblica da conversão. Eu já falei sobre o arrependimento, transformação pessoal, salvação bíblica. E já falei também sobre o terceiro ponto, as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. A primeira eu falei intelectual. A segunda é o que, irmãos? Emocional. E a terceira? Vocês estão chorando, né? De novo, a primeira, intelectual. A segunda, emocional. E a terceira, vontade. Se você está com a vontade de pecar daquele jeito, peça o Espírito Santo para dar uma mexida dentro de você. Por quê, pastor? Porque essa vontade está muito carnal. Amém? Agora, quando Deus muda o meu intelecto, meus pensamentos, e Deus muda as minhas emoções, que pode se
exemplificar pelo coração, né? Deus muda as minhas emoções, ou melhora as minhas emoções, ou coloca novas emoções. Sabe o que acontece? A vontade, que é o resultado final, é de adorar. A vontade é de estar aqui terça-feira de noite, depois de um dia de correria. A mente às vezes doente, a cabeça apertada às vezes, as pernas doendo, mas está aqui. Que vontade é essa? Me explica, você sabe explicar isso? É o Espírito Santo de Deus em nossa vida, irmãos. Ele começa a nos dar novas vontades, novos objetivos de vida. A gente começa a olhar diferente. Sabe, quando eu era do mundo, meu desejo era que chegasse a sexta-noite para ir para a balada. Sábado à noite tinha um happy hour. E domingo à noite ainda tinha um churrasco na casa dos meninos, regado a bebida. Mas quando eu me converti, meu desejo era o quê? Sexta-noite, vigília dos jovens. Sábado à noite, encontrão dos jovens. E domingo, culto na igreja. Ficou doido, mas está feliz. Amém. Faça uma reflexão com você mesmo. Que vontades têm prevalecido em mim? Que vontades têm prevalecido em mim? Tem gente que é assim, ó. Vou pra praia. Yes! Finalmente, Deus! Obrigado, Deus! Bota o somzão lá. Desce pra praia. Cooler cheio de refrigerante. Vocês não são bobo, frango assado. Esse dia a Camila disse, pelo amor de Deus, que vergonha. Fique vergonha que nada, rapaz. Bota esse frango pra cá com essa farofa do Pingo Doce. Meus irmãos, mas isso é acréscimo, é detalhe. Felicidade de verdade tem culto. Eu vou pedir o Espírito Santo de Deus para tocar na gente, para dar apetite espiritual, viu? Dá apetite espiritual a esse crente. Não é nós aqui não, é o da live que não quer vir para o culto. Dá apetite espiritual a esse crente, Jesus. Pega esse crente, Jesus. Derruba esse crente da cama. Bota a formiga. Dá a inquietação de Nabucodonosor para esse crente. Que o Espírito Santo te ajude a ter vontade de fazer o que agrada ao Senhor. Que o Espírito Santo te dê vontade, desejo de tirar aquele tempinho, aquele time, só você e Ele. Que você sinta saudade do cantinho, só você e Ele. Sem vozes, sem telemóvel, sem nada, só você e Ele. Você quer ver se o crente está avivado? É quando o crente tem facilidade de perdoar, tem facilidade para amar, enxerga o outro um pouco melhor e tem desejo do cantinho com o Pai. Aí está avivado. Você é crente avivado. Amém? Vamos terminar aqui. Para isso as missionárias estão em guerra. Amém? Fala igual o pastor Robson. Eu decidi tirar tempo com Deus e para Deus. Tempo com Deus, seu particular com Ele. Para Deus, aqui. No evangelismo, nas programações, no louvor. Tudo que te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas. Em outras palavras, faz o seu melhor. Não é melhor do que os outros, é o melhor de você mesmo. Mas faz o seu melhor. Amém? Lindo demais isso aqui. Saulo sai da experiência com Deus, guiado pela mão. Você viu que o texto não diz quem pegou na mão de Saulo? A gente não sabe quem pegou na mão dele. Mas o texto diz que pegaram-no pela mão e o conduziram para onde ele deveria ir. Agora é interessante isso aqui. Depois da experiência com Deus, Saulo descobre que está cego. Em outras palavras, eu nunca tinha enxergado de verdade. Eu pensava que sabia, eu pensava que via, mas eu era um cego. Para terminar, vocês sabiam que eu acho que foi aqui nesse encontro? Foi nesse encontro que nasceu 1 Coríntios 12. Depois que ele trata da ceia no 11, no 12 ele diz, nós somos um corpo, interligado como membros de um corpo. E aí ele diz, e este corpo tem um cabeça, que é Jesus Cristo. Quem está entendendo? Porque observe,
Saulo está indo perseguir quem em Damasco? Quem? A igreja. Mas quando Saulo, no meio do caminho, se depara com Cristo, quem é que Jesus disse que Saulo está perseguindo? Bora, raciocínio. Quem? Saulo está perseguindo a quem? Saulo, Saulo, porque me... Quem persegue você, persegue quem? Você está pensando que você é qualquer biscoito solto? Você é membro de Cristo. Ali talvez tenha nascido esse conceito de Paulo. Ora, se eu estou perseguindo os cristãos, ele diz que eu estou perseguindo ele, logo ele é o cabeça, e eles são o corpo, estão ligados uns aos outros. Amém, irmão? Por isso que existe isso aqui, irmão. Por isso que nós temos que congregar. Por quê? Aqui nós funcionamos como corpo, e aqui nós carecemos do cabeça. Tá atribuladinho? Tá molezinho? Tá borocochosinho? Tá tristezinho? Qual é o melhor lugar para se ir quando se está triste? Tem gente que fica triste e não quer ir para a igreja. Eu não entendi. O melhor lugar para você ir no dia que você estiver deprê, mal, sem querer ver ninguém, é a igreja, irmão. Por quê? Porque está o cabeça mais forte aqui. É a geografia que o cabeça está fluindo de maneira... Não, eu não. Eu sou cabeção também, mas é o cabeça dos cabeça. Está fluindo de maneira mais maravilhosa. Oh, glória a Deus. Quando você liga para alguém e diz assim, por que não veio? Hoje eu... Hoje você não entendeu. Bora ler Atos de novo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e estavam juntos, unânime, no mesmo lugar, e o Espírito Santo operava no meio deles, e acrescentava os que deveriam ser salvos. O Espírito Santo operava no meio deles. Bora ler de novo. É por isso que a gente tem que ler Provérbios. Provérbios é top. Quem está lendo Provérbios aí? Mas não está deixando lá no... Aí o pastor fica tristinho. Só 3, Jesus. Senhor, me ajuda, Pai. Bota lá no grupo. Eu li. Para que isso, pastor? Meu negócio é entre eu e Deus. Calma, tu contagia outro, abençoado. Porque tem uns aí, né? Meu negócio, não gosto nem de estar falando. Calma, filho. Quando você fala uma coisa boa, Deus está te usando. Não quer falar coisa boa e quer falar umas coisas aí. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Nós já vamos para a ceia do Senhor, viu? Para quem não foi domingo.